E aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Valda 10, exatamente às 3h07 do dia 5 de abril de 2022. Hoje recebendo o Caio Kinderé, que é bacharel em Comunicação Social pela Universidade de Fortaleza, pós-graduado em Arte e Educação pelo Centro de Educação Tecnológica, atual IFCE, e mestre em Ciências da Educação pela Universidade Americana. Bom, Caio, para começar um pouco com você hoje, nós temos aqui o João Lucas, e aí, pessoal. Oi, João. o Yamundo Oi, Capalvo e Edu. Pedro Linhares aqui. Tarde. Boa A gente tarde, vai- Pedro. Tudo Boa bem? tarde. Muito bom estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Vamos conversar aqui um pouco sobre esse ramo da comunicação, como foi Ok. que começou para você. Mas antes dele responder a pergunta, porque antes da gente começar aqui, ele disse que queria começar o programa assim, dizendo um poema. Pode dizer aí. Dizer um poema? É, um A poema. gente deixa você falar, vai. Pode recitar aí. Então, pronto, eu vou dizer aqui um poema. E aí a gente já entra um pouco desta pergunta do Emandu, que é como é que começou a comunicação comigo, né? O poema se chama No Fundo do Lago Escuro. O poema é assim. No fundo do lago escuro, com a bolha de ar puro, veio um dia ter comigo num passado muito antigo, tão vulgar quanto querido. Foi uma cor, um gesto, um grito, uma queda do infinito, qualquer coisa que eu não sei, alguém que muito amei, de quem não me lembro mais. E no mergulho mais valente, na direção mais certa, tiro o mundo dos meus ombros e descanso, finalmente. Esse é um poema muito antigo, não é o meu, eu não sou autor desse poema, se chama de um teatrólogo carioca, chamado Domingos de Oliveira. E a comunicação, esse mundo da comunicação, arte e comunicação, começou muito cedo comigo, assim, né? Eu vou dizer uma coisa aqui, sem, assim, começando as letras, né, a alfabetização, eu já fui aos poemas, né? Com 7 anos eu escrevi meu primeiro poema, né? Aquela coisa de mãe que guarda tudo, e a minha mãe guardou, assim, um poeminha que você escreveu aos 7 anos. Eu sempre tive, acho que pela convivência da arte, da comunicação, né? Minha mãe vem do teatro, né? Eu desde muito cedo estava nos bastidores, estava nas coxias dos teatros, aqui no Ceará, no Rio de Janeiro, onde a gente morou muito tempo, né? E nessa convivência, eu acho que sempre teve muito presente a questão do teatro, das artes, da literatura, né? Então, respondendo, começou muito de jovem, assim, de criança. Uma coisa que me surgiu assim na cabeça é você já ter um histórico muito familiar com a Fernanda, sua mãe, a Fernanda Kinderé. Isso. Com, enfim, seu pai. Mas depois a Fernanda se casar com o Luiz Essa, que é um dos grandes pianistas que trazem um pouco da música também como influência. A gente sabe que, enfim, arte e comunicação tá tudo muito junto. A gente tem uma casa de Vovó Dedé pra provar isso, que música, comunicação, audiovisual estão andando lado a lado. Mas como foi, assim, se encontrar nesse meio de comunicação que enfim, dosava um pouco para vários tipos de arte? Eu acho que foi exatamente muito natural, porque como eu tive essa convivência desde muito cedo em casa, eu me lembro das tertúlias que a minha mãe fazia, os saraus que a minha mãe fazia de poesia em casa, né, convivendo com o B. de Paiva, que é um teatrólogo e diretor de teatro cearense, com Afonso Barroso, Paulino Barroso, aqui no Ceará. Isso desde muito cedo, assim, eu via a presença, as reuniões que elas iam lá gravar Manuel Bandeira, entendeu? Café com pão, bolacha não, café com pão, oh, Virgem Maria. Quer dizer, um poema do Bandeira, esse é um poema do Bandeira que eles musicavam com a voz e com a recitação, então isso fica na memória sonora, né, e emotiva, na memória. Sim. Desde muito cedo, então foi muito natural conviver e seguir este caminho, né? Mas o que foi que ficou, assim, desse período das artes, além da literatura, um pouco da dramaturgia, ela aconteceu, o que é que ficou? O que ficou, assim, eu me decidi realmente, vou seguir este caminho, mesmo que natural,
com uns ratinhos, com uns 15, 16 anos. Bem cedo. Bem cedo. Bem cedo, quando eu cheguei no Rio. Logo depois que eu cheguei no Rio, porque eu cheguei no Rio eu tinha 8 para 9 anos de idade, né? E esta memória, falando da memória, o que a gente guarda, eu vi a minha mãe no palco de uma peça chamada Rashomon, né? Que é uma peça que depois virou filme do Kurosawa, né? O Rashomon. E o Bedi Paiva transformou, levou este texto, essa dramaturgia do cinema para o teatro, inaugurando em 78 o Centro de Convenções aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, né? O Centro de Convenções. Inaugurava o Centro de Convenções em 78. Em 78 eu tinha 8 anos de idade. Né? Então, 8 para 9 anos de idade. E eu fiquei assistindo os bastidores, Ricardo Guilherme, Iramisa Serra, Haroldo Serra, todos os grandes atores, os craques do teatro cearense. E logo depois vou para o Rio de Janeiro e assisto. Minha mãe me levou, eu sempre nas asas da minha mãe, né? Me levou com o Afonso Barroso para assistir Piaf no Teatro Ginástico. Né? Então eu assisto Bibi Ferreira. E isso marca muito. Né? Por isso, quer dizer, quando eu vi aquela mulher no palco, Bibi Ferreira cantando Piaf, né? Com um elenco maravilhoso, um cenário, uma orquestra, aí eu disse, não, é isso que eu quero. Vou entrar nessa loucura. Né? Vou entrar nessa loucura, vou viver isso. E aí fui. Aí quando eu tinha uns 16 anos, 15, 16 anos, eu começo a fazer som, operação de som. Né? Nos teatros infantis lá do Rio de Janeiro, né? Começo trabalhando com Pedro Cardoso e pronto, e aí eu fui fazendo outras coisas, ficava 14 horas dentro de um teatro, entendeu? Acabei fazendo, aí eu ia fazer o infantil, depois fazia o adulto, fazia o de madrugada, né? Fazia tudo que o Teatro Ipanema tinha, o Teatro Cândido Mendes ali no Rio de Janeiro tinha. E foi assim, e ao mesmo tempo, né? E estudando, e quando tenho 19 anos, 20 por aí, eu entro na faculdade de comunicação. Comunicação social, né? Comunicação social. Comunicação social. Hã? O que é essa comunicação social? Pois é, eu entro na parte mais para me encontrar quanto escrita. Sim. Entendeu? Eu entro na comunicação social para me entender, para expressar o que eu queria dizer, que eu queria pensar, encontrar uma escrita, encontrar uma forma de me expressar melhor. Sim. Então a escrita... Aí eu vou para o jornalismo. Então a escrita sempre foi uma coisa que você teve com você. Então a escrita sempre foi uma coisa que você levou assim com a sua vida, que ela sempre esteve com você. Sempre. A escrita sempre teve, desde o meu primeiro poema, aos 7 anos, né? Mas eu precisava aprender a técnica, aprender a escrita e aprender a escrever para um jornal, aprender a diferença de escrever um poema ou de escrever uma reportagem. Então, eu decido fazer comunicação social para poder abrir os horizontes e buscar formas de estar no mundo, de viver e de estar presente. A gente sabe que a escrita ela traz um pouco de refúgio mesmo, você coloca no papel, nas palavras, o mais profundo de você mesmo, e isso aconteceu pela primeira vez com você aos 7 anos. Do que se tratava essa poesia, esse poema? Cara, olha só, o poeminha chama-se Feijãozinho. O poeminha chamava Feijãozinho. Dizia assim, este lindo feijãozinho, se eu não me lembrar, de 7 anos de idade, você vai fazer recordar aqui, aos 7 anos de idade, vou tentar lembrar aqui um pouquinho, o poeminha. Em cima da minha estante tem um lindo feijãozinho.
enquanto ele cresce, a minha infância acaba. Era um poema meio existencial, não é? Sim, Quer dizer, com 7 anos. Com 7 anos, uma coisa existencial, né? Eu sempre fui muito calado, assim, na minha, reflexivo, né? Tímido, eu sou tímido. E o que Não, isso afetou aí não nessa parece. comunicação? Não sou tímido, eu sou tímido, cara. Sou tímido pra caramba. Como foi que isso afetou nessa comunicação de... Era tímido pro papel ou tímido pras pessoas? Não, eu era tímido pra vida mesmo, entendeu? Tímido para as pessoas. Porque sempre fui criado, mesmo sendo criado neste meio, Sim. né? É um meio que devia trazer um pouco de independência, mais independência. O teatro traz muito disso, mas você não teve, né? Como foi? Não, por isso que assim, eu nunca fui ator, né? Minhas aventuras de ator, de estar à frente, né? Não vivi isso. Já tive experiência de estar no palco como ator. Mas a vontade, ela existia? Chegou a existir, porque uma vez eu fiz um teste para ser o Pedrinho do Sítio Pica-Pau Amarelo. Sério? Que bacana. Fiz também uma vez um teste para fazer uma peça do Domingos de Oliveira, do qual o poema que eu recitei no início, né? Do grande Domingos de Oliveira, um cara fantástico, também cineasta, né? Que fez Todas as Mulheres do Mundo, né? Com a Leila Diniz, um cara maravilhoso, do qual eu também convivi no Rio de Janeiro, do qual eu tive tem uma certa a proximidade familiar, né? Porque você tocou no Luizinho Essa. O Luizinho Essa foi casado com a Lenita Plontinsky, que foi a primeira mulher dele, e a Lenita foi casada com o Domingos de Oliveira, né? E o Luiz teve 3 filhos com a Lenita Plontinsky, e foi criado, que os 3 filhos foram criados pelo Domingos de Oliveira, mas a gente convivia isso com muita naturalidade, né, como se fosse uma grande família artística, teatral, né? Uma convivência, uma relação muito saudável. Até hoje eu me dou com o Igor Essa, com os filhos do Luiz, né? E com as filhas com a Maria Mariana, do qual eu também trabalhei depois, a Maria Mariana no teatro, trabalhei com ela, fiz a produção do Confissões de Adolescente uma vez, e que a Maria Mariana escreveu o texto, né? Então era uma grande família, era uma grande família musical e teatral, assim, né? E você agregou em que para o teatro? O que eu agreguei para o teatro? Eu acho que o teatro que agregou em mim, não é? Eu não agreguei nada para o teatro, não. Eu acho que o teatro é que mexeu muito mais comigo do que eu mexi com ele, né? Mas em meio... Queria eu ter mexido mais com o teatro. Mas em meio ter me tornado o Nelson Rodrigues. Mas não esse- sou o Nelson Rodrigues. A gente conversou um dia desse sobre o Acho Nelson, né? Mas em meio ao teatro, assim como profissional, você atuou atrás, enfim, Sempre. roteiro, como foi? Não, sempre. Assim, como ele disse, com 15, 16 eu estava aí nos bastidores fazendo som, depois fazendo luz, né? O meu irmão seguiu o Maneco Kineré, seguiu a carreira de iluminador, design de luz, né? Hoje tem um nome muito conceituado dentro dessa carreira. E eu trabalhei, iniciei também ali fazendo som, fazendo luz, depois segui na produção. Fiz produção para muitos atores, né, no Rio, e depois tive 2 produtoras já tanto aqui em Fortaleza como no Rio de Janeiro, produzindo pessoas muito bacanas, né? Paulo Altran, eu fiz a produção do Paulo Altran, Jorge Dória, e muitas outras pessoas assim que a gente não pode nominar nome por nome aqui, mas enfim, isso agregou a mim. A parte de produção me fez entender a parte de gestão também, né? E de comportamento das outras pessoas. O teatro agregou isso em mim, né? Eu acho que o teatro
me fez tão bem nesse sentido, na parte de conhecer uma produção, né, de trabalhar com várias pessoas, né. A peça do Jorge Doria, que a gente produziu, foi o Molière. A peça do Molière, como é o nome da peça do Molière? Como é? O Avarento. O Avarento. O Avarento. É um texto do Molière, né? E que o Jorge Doria fez. Nós fizemos todo uma turnê Nordeste, né? Eu tinha uma produtora chamada de Prima Produções, né? E eu captava espetáculos do Rio de São Paulo. Na época que eu vim morar aqui no Ceará, eu voltava para o Rio de Janeiro, assistia os espetáculos e trazia esses espetáculos para fazer a turnê. Fazia a turnê Nordeste. E a peça do Jorge Doria tinha 25 pessoas viajando. Isso significa passagem, hospedagem, alimentação, Nossa. translado, trazer cenário, sua? trazer um caminhão para andar todo o Nordeste para montar, entendeu? Então, Caraca. isso significa uma produção e você tem que gerir, né? Isso tudo, né? E a produção era minha e do meu primo, Luiz Neto, né? Luiz Montenegro. Então, ele ia na frente de uma cidade, eu ia na outra, e a gente se revezava, porque fazia Nordeste todo. Eu só não entrei na Praça de Salvador, mas eu fiz Maranhão, Piauí, Fortaleza, Rio Grande do Norte, todos os estados, todas as capitais, né, do Nordeste, a gente fazia, era sempre assim. Era eu e ele fazendo, né? Quando eu estava aqui em Fortaleza, e a próxima cidade era Teresina, ele já ia para Teresina, começava a produzir Teresina, entendeu? Eu chegava em Teresina, às vezes ele ficava em Teresina e eu já ia para João Pessoa? João Pessoa ou outra cidade que fosse, a cidade seguinte, né? Enfim, e fiz isso por muito tempo, né? E depois também fazendo isso no Rio de Janeiro, quando em 2007, eu deixo o Teatro Alencar, porque eu fui coordenador de produção do Teatro Alencar, no governo do Lúcio Alcântara, né, na gestão da Cláudia Leitão e da Elisa Guinter, no Teatro Alencar, eu fui coordenador de produção. E quando eu deixei o governo, eu volto pro Rio de Janeiro, né, e eu monto uma produtora lá também, né, e a gente fizemos vários espetáculos, né, vários espetáculos. Essas viagens, elas tiveram que importância para você? Eu acho que como escritor, como comunicador, ver novos lugares, novos âmbitos, novas perspectivas é muito importante. Novas culturas, né? E você vê que o Brasil é tão diferente, né? Você viaja para Araraquara, no interior de São Paulo, né? E é tão diferente do que você viajar aqui, é tão diferente da cultura de Mossoró. A receptividade do público é diferente, entendeu? A receptividade do público é diferente, né? A temperatura de um público de João Pessoa, por exemplo, é completamente diferente da temperatura de Porto Alegre, entendeu? Talvez por Porto Alegre, né, e o sul do Brasil também ter a imigração europeia, né? A receptividade, a temperatura é diferente de público. Diferente, a cultura é diferente, né? Nós somos vários Brasis dentro de um Brasil só. Então isso é muito rico, você conhecer, né, e você conviver com isso. Estou muito grato a tudo que eu recebi, né? E durante essas viagens, você escreveu alguma coisa sobre essas viagens, sobre essas capitais, sobre a receptividade do público e tudo mais? Deu tempo de escrever algum poema, uma coisa assim? Não? A escrita nunca me largou. Sim. Né? Sempre me perseguiu. Então, alguns momentos escrevi mais,
outros momentos escrevi menos, mas sempre sim, nos intervalos da onde eu estava, ou do que eu estava fazendo, viajando ou não, em algum outro cargo, público ou não, a poesia sempre teve, a poesia principalmente sempre teve presente em mim. A poesia e a dramaturgia sempre tiveram muito presente na minha vida. Porque os personagens lhes perseguem. E você tem uma mãe que eu acho que persegue bastante com dramaturgia, ela tá sempre ali no pé e que teve uma trajetória no teatro muito grande. E a gente ouvindo um pouco sobre essas produções, você como produtor, como era a receptividade da sua mãe e de, enfim, ver até mesmo roteiros para teatro, para peças e, enfim, você ter tido uma infância, uma juventude toda pautada num teatro mesmo, você saber o que é o teatro, sentir o teatro, como foi ela, assim, depois de tanto tempo, ver que você estava produzindo o que ela plantou ali no início? Bem, ela sempre foi uma referência e sempre foi uma influência, né? Eu acho que ela me proporcionou eu conviver com o que eu convivi de arte, do que eu vi, né? Ela me deu isso. E a gente coroou um pouco isso em 2016 no filme A Lenda do Gato Preto, porque ela está no elenco. Tá? Que legal. Entendeu? Bacana. Ela faz uma participação no elenco. Então eu vi, assim, a minha referência de infância, de tê-la visto no Rashomon, né, em 78. E depois... Porque depois, assim, não vi minha mãe mais como atriz, né? Foi a primeira vez que eu vi minha mãe como atriz Então, e a foi única... primeira atuação dela em alguma produção sua? Foi, a primeira, foi, a presença de minha mãe como atriz em 78, como no Rashomon. Né? Depois muda para o Rio de Janeiro, minha mãe vai trabalhar nos teatros, mas como gestora, como produtora, entendeu? E eu acho que também, talvez eu tenha um pouco dessa cópia, né? De trabalhar como produtor e tal, né? E depois o que? A gente coroa esta história toda na Lenda do Gato Preto, que ela faz uma participação no filme, né? Contracenando com Emiliano Queiroz. Então, é isso. Acho que Conta um pouco sobre a história desse filme que você produziu. A Lenda do Gato Preto foi um convite que eu recebi do Cléber Viriato Ribeiro, né? Que é um cineasta cearense de Quixadá e meu amigo. A gente já tinha feito outras coisas também em audiovisual, né? Eu participando como produtor, em produção dos filmes dele, né? E ele também participando de produções e outras funções dentro dos filmes, nos meus filmes, né? Então, antes eu e o Kleber já tínhamos feito 3 ou 4 curtas-metragens, né? E o A Lenda do Gato Preto é o primeiro longa do Cléber Viriato Ribeiro e era o meu primeiro também roteiro de longa, né? E ele me fez um convite muito, muito especial em 2011 para 2012, que era visitar a cultura cigana. A partir de uma lenda urbana de Quixadá, o Kleber é de Quixadá, né? Tinha uma lenda urbana que dizia que uma menina se transformava, virava um gato e subia a Pedra do Cruzeiro, né? Então, a partir deste fato, né, fantasioso e cultural, a gente pinça isso com a cultura, com a pesquisa mesmo da presença dos ciganos no interior do Ceará, né? E mistura tudo isso, essa questão da lenda urbana com a passagem dos ciganos no interior do Ceará, na cidade de Quixadá, né? E cria um roteiro que se passa em 4 tempos diferentes. É um cruzamento, foi um desafio que eu me propus a dar, que o Kleber chegou comigo com um rascunho assim do roteiro,
né? Ele já tinha feito um rascunho com o Kennedy Saldanha, né? Uma estrutura de roteiro com o Kennedy Saldanha. E o meu trabalho foi pegar aquela estrutura de roteiro e dizer assim, o que a gente vai... E aí eu endoidei, né? Porque o filme tinha um tempo cronológico da passagem desse cigano e do encontro dessa história, dessa menina filha de comerciante que se encontra e que se apaixona por um filho de cigano, né? Um love story, né? E eu disse, peraí, vamos fazer um balaio de gato aqui, né? E foi realmente um balaio de gato, porque a gente mistura tudo isso e cria um roteiro em 4 tempos diferentes. Então tem o presente, tem o passado dos personagens, né? Porque é uma história que se dá, é uma história épica de 2 famílias que se cruzam, de 2 gerações diferentes, né? Então tem o presente, tem o passado e tem o tempo passado do passado, quer dizer, o passado pretérito, que é a fantasia da personagem principal, né? E o passado do passado do passado, como se fosse a reencarnação da outra personagem. Entendeu? Então eu tento criar 4 tempos diferentes nesse tempo. E você misturar isso para um entendimento de quem está assistindo, porque a preocupação é essa, é você ser claro para o seu, né, pro seu telespectador, né? Você faz filme não é para você faz filme para aquela outra pessoa que está na cadeira assistindo, para quem comprou o ingresso para assistir o filme, sair, se deleitar e pronto, viajar naquela história, né? E entender. Então tem que ser crível, né? Para quem está assistindo, não para a loucura da minha cabeça, né? Isso tudo... desculpa. É porque só uma dúvida. Isso tudo no seu primeiro longa. No meu primeiro longa. Então, só uma dúvida que me surgiu. A sua transição do teatro para comunicação, TV, cinema, foi em curtas? Inicialmente, sim, assim, a minha transição do teatro, televisão e cinema... se deu exatamente nessa ordem, teatro, televisão e cinema, porque apesar de eu nunca, quando eu estava fazendo televisão, nunca deixei de fazer teatro ou produzir teatro, né? E também quando eu estava fazendo cinema, também não deixei de produzir teatro e de fazer televisão, né? Mas a transição, a carreira se deu, eu comecei nos bastidores de teatro, fazendo teatro, envolvendo, como já contei aqui, né? Depois vou para a comunicação, para fazer curso de comunicação social, né? Faço a faculdade e tudo mais. Entro na televisão, né? E incentivado, inclusive, pelo patrono dessa casa, da Casa Vovó, pelo Mansueto Barbosa, né? Na TV Diário. A TV Diário foi a minha primeira televisão mesmo, né? Apesar de ter feito estágio numa rádio no Rio de Janeiro, a Rádio Alvorada, mas... Quando eu chego no Ceará, tudo se dá com muita intensidade na minha vida. E tudo muito misturado, né? E quando eu chego no Ceará, também eu tinha 20 e poucos anos, né? 22 anos por aí que eu tinha, 23 anos. Estava terminando a faculdade. E aí eu entro na TV Diário. Ainda fazendo transfiro para a Unifor, meu curso. Né? Sou formado na Unifor e transfiro o meu curso para a Unifor e também começo a trabalhar na TV Diário, né? Seu Mansueto me dá meu primeiro emprego em televisão, né? Depois eu vou para o cinema, né? Mas vou no cinema fazendo, primeiro assim, fiz 3 curtas, né? E... por iniciativas minhas mesmo, pago mesmo por mim, né? O orçamento baixíssimo, mas tem uma qualidade. E o A Lenda do Gato Preto é meu primeiro roteiro de longa, numa parceria que eu tenho com o Kleber de muito tempo, né? Voltando um pouco para A Lenda do Gato Preto, inclusive eu fui pensar aqui, eu vi que tem um elenco de Elke Maravilha, Menino Queiroz, enfim, muita gente. Mas você fez uma produção, fez um roteiro... E foi uma coisa de um trabalho de 2 anos. Eu quero entender como que, enfim,
como é a organização dos fatos? A gente vai ter que fazer de uma forma clara para o público e o telespectador entender a mensagem do filme, a mensagem, enfim, do que tem que ser passado mesmo, mas como é para você, Caio Kinderé, que teve que trazer esses fatos, ir lá, adentrar, puxar, como é essa produção? Foi muito rico, porque, como eu lhe disse, foi um convite do Kleber, eu não esperava esse convite, ele estava com um roteiro construído linear, né? E eu tive que conhecer, tinha já um desenho, né, do filme, do que ele queria passar, mas eu tive que entrar na pesquisa. Eu tive que entrar, eu acho que a pesquisa é fundamental em qualquer processo de escrita. Qualquer processo de escrita, escrever um livro ou escrever um roteiro, você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que conhecer quem são aqueles personagens, a época que eles viveram, né, o que se passava na época. O filme fala da cultura cigana, da etnia cigana, não tinha nenhum convívio com os ciganos, não sabia nem que existia cigano no Ceará, entendeu? Não sabia, não tinha uma aproximação nenhuma com essa cultura. E é isso que é fantástico no processo de escrita, porque você aprofunda. Se aproximou da cultura. Né, no conhecimento. Fui buscar mesmo, fui pesquisar, entrei... fiz uma pesquisa que durou 2 anos. Não foi uma pesquisa assim. E trabalhando, quando eu pego um trabalho, eu gosto muito de trabalhar com encomenda. Por quê? Porque eu crio um método. Eu crio o meu método, meu tempo, entendeu? Eu crio a minha estrutura de trabalho, né? E sou rigoroso e metódico e didático e chato comigo, entendeu? Porque eu sei que eu tenho que ter, né, esse rigor, né? Tanto na pesquisa quanto na escrita. Então você vai pesquisando, você vai encontrando elementos, entendeu? Você vai escrevendo, você vai burilando e isso leva um tempo, né? E você vai encontrando mais informações, né? Você vai se enriquecendo com essas informações, com esses conhecimentos, você vai passando isso para o papel e isso leva um tempo de amadurecimento próprio, porque escrever você vai conhecendo coisas que você não conhecia, adquirindo informações que você não tinha, então você vai enriquecendo, vira um patrimônio seu. Sim. Né? E então é um processo, realmente é um processo doloroso no sentido de mas que você, como é uma cachaça para mim, que é a minha cachaça, né? Você vai se envolvendo e é muito doido, assim, porque como eu começo a escrever, aí eu até acordo assim, tipo 3 horas da manhã. Mas eu falei o personagem, eu coloquei na fala do personagem isso. Olha, mas se ele dissesse isso, né? Porque o outro personagem responde isso. E qual é a intenção do personagem dizer isso? Aí você começa, os personagens, eles lhe perseguem. Sim. Demais. Ao longo dessa evolução, não é nem evolução, mas dessas mudanças aí entre teatro, televisão e cinema, qual foi a proposta mais diferente de cada um deles? O que tinha assim que divergia um do outro? Eu acho que a proposta são linguagens diferentes e similares ao mesmo tempo. Não isso que confunde muito. Pois é, são linguagens diferentes e similares, dependendo muito do projeto, dependendo muito da dramaturgia que você está atuando, né? Porque cada processo de escrita é um processo diferente de escrita, entendeu? O meu primeiro texto teatral se chama Nos Trilhos da Paixão. Eu escrevi quando tinha 23 anos de idade, né? Fala do direito de acreditar, que todo homem tem que ter o direito de acreditar. O enredo da história se passa com José Maria, que fica esperando o seu amor, seu grande amor, 30 anos numa estação de trem. Eles se encontram numa quarta-feira de carnaval, ela vai embora, ninguém a vê, e
E ela é um personagem mítico, mas para ele é verdadeiro. Então começa a entrar outros personagens que dizem que ele está inventando, que ele está mentindo, que a mulher não vai voltar, entendeu? Personagens de culturas diferentes, entre um malandro, entre uma faxineira, entre uma jornalista que resolve explorar a história dele. Então os processos de criação é diferente. Eu comecei a escrever esse texto pelo título. Eu só tinha o título, Nos Trilhos da Paixão, né? Eu coloco o título sempre por último, era uma coisa meio ao contrário, foi ao por isso que contrário. todos os processos de criação são diferentes. Sim. Eu comecei a escrever essa peça pelo título, Nos Trilhos da Paixão. De onde veio esse título? Esse título, eu não sei de onde veio, não. Veio aí talvez aí do universo, né? Cara, eu tô vendo aqui e, bom, no seu currículo, a partir de 2017, você integrou muitas ações ali em Portugal. A gente vê aqui que você fez parte da Associação Portuguesa de Telemática Educativa, Associação Portuguesa de Escritores, Associação Internacional de Educação, Formação e Inovação, enfim, muitas coisas. Mas quando foi que esse processo profissional do Caio Kinderé saiu do Brasil e foi ali para a Europa? Em 2016, eu resolvo empreender esse projeto de um doutoramento, né, vamos lá em Portugal, um doutoramento em educação. Eu já tinha feito uma pós-graduação em arte e educação, né, e um mestrado em educação, e eu resolvo aprofundar os conhecimentos da educação ligado com a comunicação, né, para poder fechar este triângulo que eu digo, né, de arte, arte, comunicação e educação, esse triângulo que sempre foi muito presente na minha vida com esse doutorado em Portugal. Então, assim, quando eu vivencio as coisas, eu vivencio. Eu poderia ter feito um doutorado, né, eu aqui no Brasil e o doutorado lá, e a gente fazia por internet, eu ia de lá, fazia as cadeiras, voltava, tive até a oportunidade de fazer neste modelo. Mas eu resolvi fazer um doutorado presencial, né, viver em Portugal, né, conhecer essa cultura portuguesa que tanto me encantava, que tanto me encantou, né, os poetas portugueses, né, Fernando Pessoa, Maurício Sá Carneiro, né, Emília Brant Anderson, todos os escritores portugueses. Eu queria conhecer melhor, eu queria não só fazer o doutorado e voltar, porque era um projeto de 3 anos, né, mas viver a cultura portuguesa. Então, saio do Brasil com toda a minha família, minha mulher e meus filhos, para morar em Portugal, né, depois de ter passado na Universidade de Lisboa, de Nova Lisboa. Pronto. E foi muito rico também para mim conviver. Fiquei mais de 3 anos, fiquei 5, quase 6 anos morando em Portugal, lá em Lisboa, né? E aprofundando muito o que eu também já tinha vivido e experimentado aqui no Brasil. Sim, é muito legal ver essa relação de Brasil e Portugal, porque a gente traz uma coisa da comunicação brasileira que ela é muito única. A gente tem uma intensidade muito única do Brasil, e trazendo isso para Portugal é uma coisa mais íntima. E como foi, assim, lidar com essa coisa mais íntima de Portugal, de ter que dosar um pouco dessa intensidade que o brasileiro tem? Pois é. Foi, como eu lhe digo, foi enriquecedor, porque eu tenho uma coisa em mim, uma valorização. Eu gosto muito do passado. Sim. Né, das coisas do passado, que a gente pode tirar de riqueza desse passado, né? E também sou muito ligado com o futuro, com essa questão que a gente está vivendo aqui, que vocês têm nessa casa, né? Que é a tecnologia, entendeu? Que é a internet, né? A juventude, esse novo da comunicação. Né? Nós estamos falando aqui, está sendo transmitido pela internet, e não só Barra do Ceará, Fortaleza, Brasil, mas o mundo todo está nos vendo, né? Então eu tenho estes 2 polos assim,
né? O meu trabalho lá em Portugal foi... eu fui estudar uma comunidade, como diz em Portugal, uma comunidade pescatória, né? Uma comunidade de pescadores, que tem o seu saber localizado, tradicional, ancestral, onde a sua forma de organização laboral, a sua forma de fala, o seu linguajar, ele é passado oralmente de filho para pai, de avô para neto, e aí a gente segue gerações e gerações. Uma comunidade iniciada no antes do século XVII e que ainda vive localizada ali nos arredores de Lisboa. Né? E como que este saber oral se dá nos ambientes digitais? Como é que ele flui para os ambientes digitais? Como é que esse saber localizado, tradicional, entendeu? Se adapta, se transfere para um ambiente digital, para a internet, entendeu? Para que nós possamos aprender com ele, né? Ou até talvez até questioná-lo, ou talvez nos fazer uma troca de conhecimento entre o que é tradicional e o que é novo. Este foi o meu projeto de pesquisa, né? Então, porque eu tenho essa ligação, eu acho que você tem que olhar para o passado, né? Não olhar dizendo que não, você tem que olhar com um certo respeito, né? Sabe, tirar o que há de bom, o que foi interessante, o que foi enriquecedor, o que é, e trazer para o agora, entendeu? Para a gente fazer o melhor. Sim. Né? E esta troca, esse diálogo que é o positivo no meu sentido. Eu acho que o que enriquece é esse diálogo do ancestral com o novo. Né? Nenhum achando que é bam nessa história, mas dizendo assim, olha, meu avô fazia assim, né? Mas hoje eu tenho uma tecnologia assado, né? Eu tenho essa tecnologia aqui, como é que eu posso usar o conhecimento do meu avô com a tecnologia que é hoje para viver melhor, né? Ou trocar com o outro de uma forma mais saudável. Entendeu? Então, acho que é por aí. Sim. Eu acho que foi enriquecedor eu conhecer isso. Então, quando você vai para um continente onde tem... Poxa, Portugal Portugal foi um dos primeiros países a se construir como nação na Europa. Né? A formação do país, a formação de Portugal se dá em 1143, entendeu? Quer dizer, no século XII. Né? Como nação. O que é um país como nação? Como é que um país se constitui como nação? Território, língua, bandeira. Né? Território, língua, bandeira. Então, é o primeiro país, porque os outros, né, também logo se constituíram, entendeu? Mas as fronteiras foram tiveram muitas mudanças, né, neste período do século XII a hoje, sim, ao século XXI. Né? E Portugal não. Portugal, aquele país pequenino, um país que... Oi, amigo. Tudo bom? Salve. Estamos aqui conversando sobre comunicação, sobre o processo de cultura, né? É isso. Bom, mas, Caio, resumidamente, qual foi a conclusão dessa pesquisa? O que você entendeu desse resgate aí do ancestral com o atual, né? O que é que tem nessa comunicação que a gente resgata e usa atualmente? Eu acho que é esse diálogo que eu estava dizendo que é o mais rico, né? É observar que é importante o que foi feito, como é que foi o processo que meu avô fazia, né? O conhecimento dele e o que temos hoje. Sim.
né? Hoje nós temos uma tecnologia e pegar esse saber, né? Tirar o melhor desse saber e trabalhar com a tecnologia de hoje. Às vezes está até intrínseco, né? Já está dentro da gente, ele já É. tá ali. Né? Porque nós somos o resultado deles, né? Exato. E isso é o que é mais enriquecedor, que é, né? Mas a gente voltando de Portugal aqui para o Brasil, especificamente para o Ceará, agora que a Arquinderé está na casa de Vovó Dedé, atuando como professor aqui da casa. A convite do Wagner Barbosa, meu amigo que está aqui no estúdio, acabou de entrar. Caio, conta um pouco pra gente quais são os planos com a casa, qual é o futuro aí dessa parceria da comunicação, Casa de Vovó Dedé com a Arquinderé. Eita, Vaga, agora ele me pegou, não é? Mas os Eu acho que nós objetivos. estamos aqui de coração aberto, acho que para fazer uma troca, né, e de colaborar com a casa que faz um trabalho incrível, né? Mais do que incrível, acho que não tem adjetivo que a casa faz, né? Há mais de 30 anos, né? 29 anos, né? Então, só colocar isso já diz tudo, né? Então, o que eu posso fazer na minha humilde colaboração é me juntar a este pensamento, né? E colaborar com a expansão deste projeto. É um pensamento muito jovem. Como é essa coisa de lidar com o jovem, já que você tanto trouxe aí essa ligação do ancestral com o atual? Uhum. Pois é, eu acho que tudo é um caminho, né? Como a gente estava falando, assim, desde o início da nossa conversa, quando eu digo que a arte chegou na minha infância, a comunicação está presente desde a minha infância, né? E depois você vai aprimorando isso, entendendo isso, estudando isso. Então, abraço. Então, este processo de você estar hoje na casa da Vovó Dedé, também dividindo, entendeu? Poxa, e podendo... O que eu aprendi, o que eu vivenciei, eu acho que você só aprende vivenciando na vida, né? E fazendo... Eu sou muito nesse sentido mesmo, de fazer, de aprender fazendo, entendeu? De vivenciando, você tem que vivenciar, né? Quando você vivencia, você faz as suas próprias conclusões, né? Errei ali, não vou mais cometer, né? Ou vou por ali, vou experimentar. Eu sempre fui muito experimentando, vivenciando a minha vida, né? Vou para Portugal por causa disso, né? Porque eu queria viver uma cultura, eu queria entender como é um brasileiro vivendo em Portugal, né? Lógico que eu tinha um projeto de estudo, né? Um projeto que eu queria... eu tinha um projeto acadêmico, né? Mas é diferente de você fazer esse projeto acadêmico aqui no Brasil e a academia e tudo que está fora da academia, que é muito mais rico do que a academia, né? Diga de passagem, está lá. Então, assim, respondendo a sua questão, a gente junta tudo isso, né? Essa questão da riqueza do ancestral, do vivenciar, do aprender, né? E do novo, do colocar, do estar aqui agora, né? Porque a vida é o estar aqui agora. É o agora. Bom, e o Amado falou sobre essa questão do agora, do que você está fazendo agora aqui na casa. E, bom, eu acredito que o curso tenha umas 2 semanas, né? Se eu não me engano, 2 semanas. Sim, o curso está com 2 semanas já. Sim. E nessas 2 semanas, Uma semana e pouco, né? Nessas 2 semanas a gente meio que deu uma aparecida lá, meio que entra em conflito com os horários aqui. Mas o que foi abordado, os assuntos que foram abordados, o que nessas 2 semanas deu para ser abordado lá? Olha, a gente conversou o que é linguagem, o processo de figuras de linguagem. Ontem a gente conversou, também conversamos essa questão do comprometimento,
o grau de comprometimento do comunicador, né? A transmitir uma informação, a noticiar, essa relação do contar, do narrar, do reportar, né? O que é isso, e o que é notícia, o que é uma notícia, como é que se forma a notícia, a função da notícia, os mecanismos de notícia, e também, muito importante, essa questão da percepção, né? De você estar atento ao que está à sua volta. Né? Então, abordamos um pouco sobre isso, né? E sentindo que cada um tem um processo de aprendizagem diferente, né? Cada um assimila uma notícia diferente, onde a gente conversou sobre essa questão que está em todos os jornais do Will Smith, que né, foi e deu um murro na cara do comediante, né? E o que se suscitou com aquele ato? Porque não foi somente um ato, né? Que a gente pode chamar de um ato de violência, né? Sim. Mas outras pautas surgiram a partir dali, né? A questão do protagonismo da mulher negra, a situação da mulher negra, né? Foi uma questão abordada. Até onde o limite do humor. Né? Até onde o limite do humor, né? Quer dizer, então você tem aí, e mesmo aquele humorista, imagina só, que já tinha feito um documentário sobre a questão do cabelo, porque já tinha sofrido em casa um preconceito com a filha dele, quer dizer, faz uma piada naquele tom, né? E que muitos sentiram, entendeu? Mas que alguns que muitos sentiram, outros talvez não sentiram tanto, né? Então, são questões que estão aqui e agora e que precisam ser levadas mais para a discussão, né? E são importantes que estejam, né? São importantes que estejam cada vez mais, né? Sim. Enfim, a gente discute muito isso, sim. Né? E só uma coisa que eu notei um pouco participando das poucas aulas que eu consegui acompanhar lá no curso, é que também tem essa questão do passado, mas também tem essa questão do agora, como você falou, dessa questão do Will Smith e tudo mais, e como é administrar essa questão do passado e do agora. Mas bem brevemente, porque tá dando 4 horas e compromissos profissionais, quero estar com o seu tempo contado. Pois é, eu acho que a gente tem que trabalhar com o jornalismo, trabalha com o factual, trabalha com o agora, trabalha com o que está aqui e agora, como diz o outro radialista, jornalista, né? Lembra do aqui e agora? Não é da geração de você. Não é. Aqui e agora, ele tinha uma voz mais impostada assim, né? Tim Gomes, lembra? O Tim Gomes. Tim Gomes era um jornalista que tinha um programa chamado Aqui e Agora, né? Mas, enfim, eu acho que, respondendo, Lucas, o jornalismo trabalha com o fato, com a novidade, com o que está aqui agora, né? E a gente tem trabalhado muito isso também, porque é importante que a gente tenha a consciência, que tenha a percepção do que qual é o que está em volta de nós, né? Bom, Caio, a gente passou, ainda não passou do tempo, Não daqui passou. deu 4 em ponto. Eu acho que esse é o horário que a gente tem que te liberar, né? Porque fiquei sabendo aí de uns compromissos profissionais que você tá Pois tendo. é, cara. Vem coisa nova aí na vida de Caio Kinderé, muitas parcerias, muitas coisas bacanas. Mas eu queria agradecer aqui pelo dia de hoje, por essa terça-feira. Eu que agradeço. Pela conversa que a gente teve aqui na rádio, essa troca de experiências, enfim, entender um pouco do mundo que é nosso mundo, que é a comunicação, de uma pessoa que está aí vivendo há tanto tempo, enfim, desfrutando da comunicação, desfrutando de roteiros e cinema, teatro e, enfim, tudo isso, televisão principalmente. A gente está aqui vivendo um pouco do rádio, um pouco dessas ramificações. Então eu acho que é isso, a gente só tem a agradecer. E eu acho que brevemente, gente, que vocês têm pra falar, porque Caio vai lá pra Sabiaguá, do outro lado de Fortaleza. Meu Deus. Eu quero muito agradecer a sua presença, porque como eu sempre digo,
você vir aqui contar suas vivências, suas histórias, suas experiências, afeta na nossa vida. Tipo, pode não afetar hoje, mas amanhã ou outro dia vai afetar de uma forma positiva. Agora, com certeza. Oi? Não, na minha afeta porque tem o agora, porque tem essa questão da comunicação na minha vida que é sempre na Eu ia nossa falar vida isso. em si, porque a gente tá convivendo aqui na casa e Uhum. desculpa, eu Não, roubei tudo bem. teu tempo de falar, mas assim, Tranquilo. eu só queria falar que é muito bom que recentemente a gente tem recebido muitas pessoas do audiovisual, comunicação, teatro aqui. E é uma coisa que eu quero seguir na minha vida. Então, ter alguém muito experiente que já viveu tanta coisa assim nesse meio, trazer aqui e contar, é uma coisa que eu penso que no futuro eu posso ser essa pessoa que pode trazer para umas pessoas mais jovens que estão começando, que vão começar, né, lá na frente. E é muito legal, muito bacana ter essa Lucas, Amador e Pedro, eu que agradeço, né, ter passado aqui um pouquinho, né, da tarde com vocês, né, dividir um pouco do que eu vivi, né, e a gente está aqui para viver ainda, né, e para dividir isso eu acredito muito, eu acho que este é o meu lema, assim, de que a gente pode sempre aprender, né? A gente está sempre aprendendo. Ninguém é dono da verdade, eu não sou dono da verdade, aliás, não quero ser nunca, né? Porque se você parte, acho que você para quando você morre, né? No sentido... Então, o aprender sempre ó, eu estou me chamando. O telefone já está tocando ali, me chamando por compromisso. Tá certo, Caio. Então, eu agradeço demais e foi um aprendizado muito enriquecedor para mim estar aqui. Esse telefone me incomoda. Né? Então é isso, muito obrigado. A gente vai encerrando aqui mais um programa, mais um Espia na Rádio. Eu vou atender, posso atender? Pode sim. Pode 4 e 3 da tarde. Aqui Pode com o ir. som de telefone de Carcaré tocando. É isso, um beijão, Ao som. gente. E até amanhã. Até amanhã.